Eu leio X-Men desde os 11 anos de idade e hoje eu vou falar sobre as 10 sagas que pra mim definem o que é X-Men. Então já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. Muito prazer, eu sou Daniel Guizar e você tá no Decifra Geek. Arroi! Ao contrário do que muita gente pensa, quadrinhos, política, religião, sexualidade, tudo isso sempre teve muito junto. Se a gente lembrar, a HQ mais histórica do Capitão América é ele dando um soco na cara do Hitler numa revista, na capa de uma revista, não é só dentro da revista. E X-Men não poderia ser diferente. Então, sim, vai ter muito conteúdo que tem a ver com a nossa realidade, porque não faria sentido ter quadrinhos que não tem nada a ver com nada. Eles têm que dialogar com quem está assistindo, quem está lendo, porque é assim que a gente cria o vínculo. Então, gente, eu vou passar aqui por um slide e mostrar o Stan Lee, que falou duas frases muito pertinentes, uma em 2013 e uma em 2017, um pouquinho antes dele falecer. Eu queria que eles fossem diversos. O principal foco dos X-Men foi tentar ser uma história anti-preconceito, mostrar que o bem e o mal existem dentro da mesma pessoa. Isso ele falou em 2013. E em 2017, quando a Marvel começou todos aqueles movimentos sobre se aproximar das minorias, ele postou isso. A Marvel sempre foi e será um reflexo do mundo logo depois das nossas janelas. O mundo muda e evolui, mas uma coisa nunca mudará: o modo como contamos as nossas histórias de heroísmo. Histórias para todos, independentemente da sua raça, gênero, religião ou a cor da sua pele. Histórias que não dão lugar ao ódio e à intolerância. E se o Stan Lee, que criou a porra toda, falou, quem somos nós para ir contra isso? Então, esse vídeo também é um pouquinho da minha homenagem ao Stan Lee. E para começar essas histórias que marcaram a minha vida dos X-Men, eu vou direto aqui para Batalha do Átomo. Essa série que foi feita ali pelo Bendis, ela não é uma saga tão antiga, ela é até uma saga relativamente nova e que ditou muita coisa que a gente viu nos X-Men. Nessa saga, o Ciclope tinha acabado de matar o Professor Xavier, e daí o Fera teve a brilhante ideia de trazer os X-Men originais lá de 1960 para eles verem o que estava acontecendo e também para fazer o Ciclope amolecer e parar de ser tão rebelde. Deixa de ser rebelde, menino. Esse plano não deu muito certo, mas os X-Men originais vieram para cá e isso mudou muita coisa. Principalmente com a Jean Grey, que mostrou como ela seria sem todo o cabresto que o Professor Xavier colocou nela quando ela era adolescente, e o Homem de Gelo, que ele foi tirado do armário pela Jean Grey, e onde ela entrou na cabeça dele e falou: peraí, você não tem nada pra me falar, não? Que eu tô sabendo, hein? Tô lendo aí. Foi exatamente assim. Foi uma tirada do armário horrorosa, e que eu até acho legal, porque mostra que esses personagens não são tão certinhos, que eles também fazem coisas que não são legais. Então, em 10º lugar, a Batalha do Átomo. A gente tem o Massacre, ou Onslaught, que foi aquela saga que aconteceu quando, depois do Professor Xavier ter sua batalha decisiva contra o Magneto ficou desacordado e aquela essência maligna dele passou para o Xavier, que se juntou com todos os crimes do passado do Xavier e formaram uma terceira entidade que não tem tanto a ver assim com os dois primeiros. É bem confuso. Na verdade, para mim, o Massacre sempre foi o lado negro do Professor Xavier e ela é muito interessante e ela marcou minha adolescência, porque aqui foi a primeira vez que eu vi que o Professor Xavier podia ser um idiota. Eu sei que já tinham pequenas coisas nos quadrinhos antes disso, mas eu, como adolescente que estava começando a ler quadrinhos, nunca tinha percebido. E foi ali que eu falei: olha, esse cara é um babaca, hein? E no 8º lugar, a gente chega com as Guerras Asgardianas, que foram muito importantes, principalmente para os Novos Mutantes.
Aqui é muito interessante de ver, principalmente as transformações na magia, no Doug Ramsay, que é o Cifra, que essa foi uma das primeiras batalhas onde ele foi um ponto crucial para a equipe, porque tinham todos os livros de magia lá da Encantor e ele conseguiu ler esses livros e passar essas magias para magia. Fez com que ele fosse muito importante nessa vitória da equipe. E como ele é um dos meus personagens favoritos, eu gostei muito dessa história, é lógico. Mas a história não para por aí, porque a Tempestade estava há muito tempo sem ser a deusa dos trovões. Ela tinha perdido os poderes. E aqui ela pega um martelo dado pelo Loki. Sim, esse cara aí, esse mesmo cara que está sendo falado em todos os lugares, e ela se torna a deusa do trovão realmente, e isso foi muito importante para mostrar que ela rejeita esse poder porque ela sabe que ela teria que pagar algo em troca para o Loki. Outra personagem que também foi importante nessa história foi a Madeline Pryor, que é aquela clone da Jean Grey que nessa época ainda não era vilã. Ela era a esposa do Ciclope, ela estava casada com ele, ela era uma humana normal, vivendo junto com os X-Men, e ela se sentia mal. E aqui ela é considerada como uma deusa lá em Asgard. E isso faz toda a diferença porque troca um pouco, onde ela é a deusa e os X-Men quase não têm poderes nessa outra terra que é Asgard. Isso também acontece com os Novos Mutantes. Eu acho que a parte dos Novos Mutantes é ainda melhor, principalmente também pela Karma. A Karma, ela tinha lutado contra o Rei das Sombras e ela tinha engordado muito. Ele, de propósito, fez ela engordar e ficar muito, muito grande de uma maneira que não era nada saudável e que ela não poderia ser uma super-heroína. Ela, quando vai para Asgard, ela acaba caindo no meio de um deserto. E ali, naquele deserto, ela tem que lutar contra todos os demônios dela, contra todas as frustrações dela. Então é um arco bem interessante para essa personagem. E ela até tem uma menininha que está lá junto com ela para ajudar. E ela descobre que essa menininha era fruto da própria cabeça dela. Então, X-Men nas Guerras Asgardianas, para mim, foi muito, muito legal como uma criança e um adolescente lendo quadrinhos. No 7º lugar vem a saga da Fênix Negra. Eu sei, muita gente acha que essa é a maior saga dos X-Men e realmente é. Só que por ela ter sido tão trabalhada, ter aparecido em todos os desenhos, em todas as franquias de filme, a saga acabou ficando um pouco desgastada. Sendo que essa saga original, ela é bem melhor. Eu lembro de uma cena que me marcou muito, que é a Jean Grey num clube noturno junto com o Ciclope. Ela tá perdendo um pouco o controle da sua telepatia, porque sua telepatia tá muito forte por causa da Fênix. E com isso, ela tá sentindo os sentimentos de todo mundo, os pensamentos de todo mundo, e ela fala que são pensamentos muito obscuros. Ela tá num lugar que é meio uma quebrada, assim. E daí ela de repente muda o olho dela e ela fala que ela até gosta desse tipo de sentimento. E também aqui a gente conhece o Clube do Inferno, que é muito importante para os X-Men e fez toda a diferença porque o Mestre Mental foi seduzindo a Jean Grey, a Fênix, com os poderes mentais de criar ilusões, e ela acaba caindo na dele e vai sendo seduzida pelo lado mal da força. E, no fim das contas, quando tudo parecia perdido, a única pessoa que podia derrotar a Fênix era a própria Jean. E no final da história, aparece até um vigia que fala que Jean Grey poderia ter vivido como uma deusa, mas preferiu morrer como uma humana. E no 6º lugar, eu sei, é onde eu vou apanhar de Marvetes, de fãs de X-Men, de mutunas, porque eu coloco aqui a Operação Tolerância Zero. E é por isso que eu deixo essa saga exatamente como, não só essa saga, mas todo esse top 10 como meu pessoal. Não vão achando que são as melhores obras de arte, porque foram obras que me tocaram quando eu tinha 15 anos. E aqui foi muito importante porque trouxe um novo fôlego
para a franquia, com 3 novos personagens que era o Larval, a Meryl, ou Medula, e a Doutora Cecília Reyes. E isso foi muito legal de ter a ideia de que iriam entrar novos X-Men na equipe. Spoiler, não deu certo, ninguém gostou deles e eles saíram tipo 5 edições depois da equipe. Mas aqui o que acontece é que depois do massacre, o Professor Xavier era um inimigo do Estado. E o governo dos Estados Unidos autorizou uma operação que se chamava Operação Tolerância Zero, onde tinham esses supra-sentinelas, que eles se disfarçavam como humanos normais, eles até eram meio humanos, meio máquinas, e eles caçavam mutantes. Aqui, uma das coisas muito legais para mim é que tirou os X-Men lá daquele lugar de super poderosos para levar com que eles estão lutando pela sua própria sobrevivência. Os supra-sentinelas eram muito mais poderosos que todos eles e estavam preparados para enfrentar todos eles. E isso é bem legal de ver. Uma coisa muito importante que aconteceu nessa época também foi quando os supra-sentinelas colocaram uma bomba no peito do Ciclope e com isso ele se aposentou durante um tempo dos X-Men junto com a Jean Grey. Em quinto lugar, foi uma das primeiras grandes sagas de X-Men, que é Massacre de Mutantes. E aqui eu acho que me chocou, e eu li quando eu já era adulto, eu já li nesses encadernados, porque era muito perverso e era muito triste ver pessoas falando sobre genética, falando sobre mutantes que valem menos que outros mutantes porque eles são feios ou menos poderosos. Aqui os carrascos acabam amando do Senhor Sinistro, invadindo os túneis de Nova York, onde morava uma tribo de mutantes que eram chamados de Morlocks. Esses Morlocks, eles são feios, eles não têm a estética que a gente acha bonitinho. Nos X-Men, a maioria das pessoas sempre é muito bonitinha, né? E eles não. E eles tinham poderes menores e eles não poderiam viver na superfície. Eles não conseguiriam se infiltrar no meio das pessoas. Então eles fazem essa sociedade, que é completamente fechada e mora nos túneis de metrô embaixo de Nova York. A história é bem triste de ver esse massacre. Foi realmente um massacre, porque muitos deles foram assassinados. Os X-Men tiveram coisas terríveis que aconteceram com eles, como a Kitty Pryde quase virou um fantasma, ela não conseguia mais tocar nas coisas. O Noturno ficou gravemente ferido e o Colossus também. Outro ponto importante também é que aqui o Anjo do X-Factor, que também faz parte dessa saga, ele perde as asas. Ele é quase como crucificado no meio desses túneis, onde o Arpão coloca os arpões dele, meio que empalando as asas dele. E logo depois do massacre dos mutantes, a gente tem a queda dos mutantes. Como se as coisas estivessem muito bem lá para os X-Men, as coisas ficam piores ainda. O que acontece é que o X-Factor, ele trabalhava como uma rede caça-mutantes. Eles estavam em todos os jornais, revistas, nos ônibus, em todos os lugares, falando que eles estavam lá para caçar e exterminar mutantes. Eles até faziam missões com seus uniformes de heróis, mas eles eram conhecidos como exterminadores de heróis mutantes, tá certo? Lembrando que o X-Factor era formado pelos 5 X-Men originais: Ciclope, Homem de Gelo, Fera, aqui seria o Anjo, mas nessa época ele não estava na equipe porque ele tinha perdido suas asas, a Jean Grey, e no lugar do Anjo entrou o Caliban, que era um Morlock que podia rastrear outros mutantes, o que ajudaria, porque a ideia original deles era caçar esses mutantes, reformar esses mutantes, fazer com que eles aprendessem a usar os seus poderes, porque o que acontecia é que muitos desses mutantes acabavam perdendo o controle, e isso fazia com que eles causassem estragos e causassem mais raiva na população. Só que toda essa publicidade que foi feita por um amigo do Warren, que é o Cameron Rod,
que é esse cara, ele tá aqui do meu lado, aqui. Não, aqui. Aqui. 3 dias depois... O problema da lateralidade. Esse cara ali do lado, de óculos, é o Cameron Hodge. Ele era um colega do Anjo. Ele era muito amigo dele e ele era o Relações Públicas do X Factor. E a ideia deles serem caça-mutantes foi dele. Só que isso fez muito mal para a sociedade, porque fez com que a sociedade tivesse mais medo e mais raiva dos mutantes. E ali, naquele momento, é quando eles percebem que esse plano não está dando certo. Ao mesmo tempo, o Apocalipse chega pela primeira vez e eles têm que lutar contra os 4 Cavaleiros do Apocalipse. E é ali que a gente descobre que o Anjo virou o Arcanjo e tá com ódio de todo mundo, tá puto da vida, quer acabar com tudo. É lógico que ele acaba se desligando do Apocalipse ali e o Cameron Hodge faz uma entidade paramilitar que vai ter tudo a ver com a história dos Novos Mutantes, que essa entidade é conhecida como a Direita. Eles odeiam mutantes e eles querem melhorar a vida para as pessoas de bem. Vocês já viram isso em algum lugar? Na história dos Novos Mutantes, eles conhecem um mutante que era o Homem-Pássaro, e eles vão até a ilha onde ele nasceu com a ajuda do Cifra, que traduzia tudo ali, e lá eles conhecem essa organização paramilitar, que é a Direita, que odeia mutantes. Eles lutam contra aquilo que eles chamam de risadinhas, que são os soldados da direita, e no meio dessa luta, o Cifra, ele se sacrifica pela Rain, que é a Lupina. E com isso, a gente tem a primeira grande morte nos Novos Mutantes, que até então eram histórias adolescentes, com um clima mais jovial e até infantil, e a partir do próximo número, eles começam a crescer numa vertente que acaba transformando eles na X-Force que a gente conheceu durante os anos 90. O mais legal dessa saga é que ela não é interligada completamente. O que liga todas as histórias não é o mesmo inimigo, mas sim o mesmo tema. Esse tema onde os mutantes estão em queda, eles têm um perigo iminente que liga todas as histórias. Outra coisa interessante sobre essa história é que ela tem um jogo. Ó, eu até coloquei aqui no meio, bem no meio da tela, tem um jogo que foi feito para o MS-DOS. Ele é bem antigo, ele é da época de 90. E o jogo é até legalzinho, ele é um beat'em up. E você pode escolher personagens como a Fênix, como a Garota Marvel, como o Homem de Gelo. Personagens que normalmente não estavam nos jogos. E é mais um dos motivos porque eu gosto bastante dessa saga. A gente vem com o cara que revolucionou pela penúltima vez os X-Men, que foi o Grant Morrison. Ele tirou tudo do lugar, ele fez com que os X-Men deixassem de usar todos aqueles uniformes coloridos, botou uniformes pretos neles, que hoje em dia a gente odeia, mas na época foi uma revitalização. Aqui foi a primeira vez que a Rainha Branca entrou no time principal dos X-Men. O novo visual do Fera, a ideia de segundas mutações, Jean Grey como uma personagem mais independente e até diretora do Instituto, Xavier tendo o seu passado sombrio revelado, tudo isso faz dessa run ser uma das minhas preferidas de X-Men. Onde eu não podia deixar de lado o que está acontecendo agora com os X-Men, que é a fase do Jonathan Hickman, que começou lá em House of X e Powers of X. E ali a gente, de novo, pela segunda vez, eu acho que na história inteira da franquia, a gente remexe em tudo. A gente volta no tempo, vai pra frente no tempo, a gente descobre que a Moira, que sempre foi uma aliada dos X-Men, e sendo humana, na verdade ela não tá morta, na verdade ela sim era uma mutante, e o poder dela era de dar um soft reboot no mundo. Sim, cada vez que ela morria, ela podia voltar a vida dela para quando ela estivesse nascendo. E com todas as memórias do que aconteceu nessa vida passada. Então, nessa saga a gente descobre as 9 vidas dela e a gente descobre que ela tá nessa 10ª vida. E nessa vida, que é a vida que a gente sempre conheceu dos X-Men,
ela já contou há muito tempo atrás para o Xavier que em todas as realidades sempre os mutantes eram exterminados pelas máquinas. Não importa de onde eles viriam, mas eles dariam um jeito de acabar, exterminar a espécie mutante. É muito legal tudo que tem acontecido, porque envolve completamente temas políticos, onde os X-Men se fecharam numa ilha que é gigantesca, pelo que parece é quase do tamanho continental, assim. E lá todos os mutantes do mundo foram, desde vilões, Apocalipse tá por lá, Senhor Sinistro, todo mundo tá por lá. E eles também venceram a morte, onde tem 5 mutantes que estão lá para renascer esses outros mutantes. Todo esse tempo dos X-Men ainda não acabou. Então tem muitos mistérios no ar e tá muito interessante. Então, se você quer começar a ler X-Men, eu acho que é uma boa revista para você procurar, que é a Dinastia X. E em primeiro lugar, eu não podia deixar de fora a saga que mais deixou em evidência nos últimos anos a minha personagem favorita dos X-Men, que é a Jean Grey. Depois do retorno da Fênix, a gente tem a Jean que ficou morta lá nos anos 2000, entrando em contato com a realidade de ódio que se estabelecia nos Estados Unidos ali por 2017, 2018. E ela ficou chocada do quanto a humanidade em si estava com raiva. E então ela decidiu começar uma nova perspectiva para os mutantes, um novo ponto de ataque, um ponto de ataque diplomático. E assim ela vai até a ONU falar pelos mutantes e ela tem um discurso que eu acho magnífico. Eu quero agradecê-los por me deixar falar hoje, em nome dos mutantes. Eu acho que é justo dizer que toda vez que o poder decide discutir como lidar com uma minoria sem envolver tal minoria na conversa, as coisas acabam mal. Há países representados aqui onde é legal prender mutantes sem acusações. Há países onde é legal matar qualquer um suspeito de ser mutante. Mutantes precisam de uma voz nessa organização. E, gente, a não ser que a gente seja muito tapado, a gente consegue fazer uma analogia disso com a nossa realidade, falando sobre mutantes, homossexuais, imigrantes, negros e diversas outras minorias que são perseguidas em diversas partes do mundo. A equipe era uma das mais diferentes que a gente teve nos últimos anos de X-Men, contando com o Noturno, o Namor, a Trinária, que é uma mutante nova que tem a ver com tecnologia e informação, a Jean Grey, a Wolverine, que na verdade aqui é a X-23, usando o manto do Wolverine que estava morto nessa época, a Honey Badger, que é a Gabi, que traz outro ponto de vista para a equipe, o ponto de vista de uma criança inocente no meio dos X-Men, o Gambit e o Nesno, que é o Gentil. O mote principal dessa saga é quando, depois dessa reunião na ONU, a Jean discute com uma representante de um país que era contra os mutantes e ela cai numa armação, onde a Cassandra Nova, que é uma inimiga desde lá de E de Extinção, acaba matando essa mulher que estava discutindo com a Jean e as TVs fazem parecer que foi a Jean que matou essa política. Então, no momento onde a falta de confiança nas informações científicas, falácia de WhatsApp e outras redes sociais, e tudo isso recheado de fake news, deepfake e etc., se tornam tão importantes nas nossas vidas, ver isso refletido nos quadrinhos é muito bom. É lógico, muita gente vai achar que X-Men e diversas franquias por aí são só porrada, bomba e besteirada, mas não. Elas falam de temas muito mais profundos, onde a gente discute o que é ser humano, o que é ter empatia com o outro, o que é o certo, o que é errado. Se o quadrinho não provoca isso em você, se o quadrinho não faz você repensar as coisas que você acha que são certas ou que não acha que são certas, se ele não te toca em nenhum grau, é porque tem alguma coisa errada. Todo tipo de entretenimento tem que tocar a gente de alguma maneira.
É lógico que tem coisas que a gente usa para desligar, mas mesmo essas, em algum momento, vão tocar quando a gente não estiver percebendo e vão nos fazer pensar melhor sobre o mundo à nossa volta. Tudo isso é bem importante porque até pouco tempo atrás, quadrinhos eram vistos como coisas para crianças. Eram coisas que eram levadas para pessoas que estavam em formação de caráter. Então, eu acho muito importante que coisas boas como caráter, amor, respeito ao próximo, empatia, eu acho que é por isso que eu fiz esse vídeo. Pra gente pensar um pouquinho por que a gente lê quadrinhos e por que a gente está discutindo sobre isso. E é isso. Deixa o seu like se você gostou desse vídeo. Se você não gostou, passa para todo mundo que você não gostou. O que importa é meu vídeo tá na boca do povo, gente. Mas deixa seu like, se inscreve no canal, porque isso ajuda a gente a continuar, ajuda o YouTube a passar nosso vídeo para outras pessoas. Muito prazer, eu sou o Daniel Guizar e esse foi um Decifra Geek. Arroi!